Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Como diz São Paulo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor nosso Jesus Cristo. A todos vocês sejam todos bem-vindos, meus irmãos, aqui no canal do Café Católico, em mais um podcast semanal, o terceiro podcast do mês de fevereiro, comigo, Helder, meditando sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Tenhamos sempre os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de São Paulo tratar no início até o capítulo 6, daqueles vários temas que tratamos no encontro passado, a partir de agora, do capítulo 7, São Paulo vai ver alguns casos pelos quais os coríntios escreveram a ele. No capítulo 7, versículo 1, São Paulo diz a primeira dúvida que os coríntios tinham. Ele diz assim: passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. Então veja, os coríntios escreveram a Paulo de vários temas e tinha aquelas várias situações, mas ele agora quer tratar a respeito do que eles escreveram. E a primeira frase é essa. Eles dizem: é bom ao homem não tocar em mulher. Então essa era a primeira coisa, é bom ao homem não tocar em mulher. Então os estados de vida dos cristãos. Então a vida do cristão no mundo. Como é que os cristãos vivem no mundo? A respeito dessa primeira frase que São Paulo tem dos coríntios, que é bom ao homem não tocar em mulher, São Paulo mostra que essa realidade, ela de fato, ele reconhece uma validade nesta opinião. Por quê? Para os celibatários. Porque para os casados, a continência ela não é recomendada. São Paulo não recomenda a continência, tanto que vai falar a respeito disso, que diz que eles não fiquem continentes durante muito tempo para não serem tentados pelo diabo. Então vamos colocar as coisas de forma rápida a respeito dessa parte do casamento. Então, os cristãos podem viver no mundo casados, os cristãos podem viver no mundo solteiros no mundo, consagrados, ou vivendo no mundo solteiros. Os cristãos podem viver solteiros em uma comunidade religiosa. Pode ser comunidades religiosas consagradas, que até existem comunidades de casais, como também podem viver solteiros no mundo em vida religiosa de comunidades de vida religiosa, como monges, monjas, freiras, frades. Então, esses vários modos de vida que os cristãos podem viver. De certa forma, meus irmãos, observem que sempre há uma aliança. O que São Paulo mostra é que não vivemos solteiros no sentido de soltos, sem aliança, nem com Deus, nem com ninguém. Deus nos chama a uma aliança. Se é casado, faz-se a aliança com Deus, diante de Deus, com o cônjuge. Se é o solteiro, deve-se fazer também uma aliança, viver para o Senhor. Tanto que ele vai dizer, quisera que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular, um deste modo, o outro daquele modo. Então, São Paulo vai tratar das várias situações, das viúvas, daqueles que são solteiros, as várias situações dos casados. Interessante os termos gregos que São Paulo utiliza, para aquele que foi casado, que está sem cônjuge, ele usa o termo grego ágamos, ou seja, para aquele que é separado, divorciado ou viúvo. Para os virgens, sejam eles homens ou mulheres, são os partenos. E para aquela que é privada de marido, por causa da viuvez, as viúvas são chamadas de queira. Então são termos que São Paulo utiliza para aquelas várias situações. Então ele vai falar sobre aqueles que, aos que são sem mulher, aos casais nos quais só um dos esposos crê, aquela situação que um cônjuge crê e o outro não. E acontece até aquela situação chamada privilégio paulino,
Porque aquele que não crê quando se separa, ele até diz que não volte, né? Procure alguém que crê para poder se casar. E aqui é um conselho do apóstolo. Para casamento, meus irmãos, é bom, né, a concórdia, quer dizer, as coisas com o coração. Buscar aquele ou aquela que buscam as mesmas coisas que nós. Se somos católicos, não deveríamos procurar um cônjuge sem religião, não deveríamos procurar um cônjuge de outra religião. Não, o mais indicado é que um católico case-se com outro, né? Se é um homem católico, claro, case-se com uma mulher católica. Então buscar daqueles que têm a mesma fé. Então foi como ele mesmo diz, cada um recebe de Deus o seu dom particular. Então peçam a Deus a graça para aqueles que desejam se casar, de casar com as pessoas que têm a mesma fé, né? Isso no capítulo 7, né? Ele vai ver essas questões de casamento e celibato. E ele mesmo diz, né? Gostaria que todos fossem como eu, né? Que São Paulo, existe até um debate que dizem que São Paulo era viúvo, outros dizem que São Paulo já foi casado, né? E era viúvo. Mas aqui não vamos entrar nesses detalhes. Então a questão é que São Paulo mostra que devemos fazer uma aliança com Jesus. E aquele que for casar, case-se no Senhor. Então o casamento no religioso. E aqueles que vão viver uma vida totalmente dedicada a Deus, né, para agradar somente ao Senhor, consagra-se a uma vida religiosa, a uma comunidade de vida, né, a um mosteiro, a um convento, né, para viver diretamente com o nosso Senhor. Então esse é o primeiro ponto do capítulo 7 que São Paulo vai tratar. Chegando no capítulo 8 da carta, ele vai tratar a respeito, né, um aspecto teórico sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Ele diz assim, no tocante, capítulo 8, versículo 1, no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, é inegável que todos temos a ciência exata, mas a ciência exata, ela incha, e a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Então ele vai tratar a respeito daquelas carnes que os coríntios tinham a dúvida. As carnes que eram dos animais que eram oferecidos nos templos como sacrifício pagãos, cultos pagãos, e o que sobrava da carne era vendida no mercado. E os cristãos, alguns compravam e comiam, e outros não chegavam nem perto, e gerava aquela dúvida. E alguns, né, sabendo pela liberdade cristã que pode comer qualquer coisa, porque o Senhor tornou puro todos os alimentos, comiam, de certa forma, na frente dos outros. E aí gerava uma questão de escândalo. E aí São Paulo vai tratar a respeito realmente da caridade. Mas nem todos, ele vai dizer no capítulo 8, versículo 7, mas nem todos têm esta ciência. Então veja, ele diz que nem todos têm o conhecimento, né? Às vezes os iniciantes na fé se escandalizam com certas atitudes de quem são mais progredidos. Então ele diz que a caridade é o que vale, né? Você tem o conhecimento. A consciência do irmão é importantíssima, o tratar com o irmão. Você sabe que pode comer. Vamos dar um exemplo. Você pega, né, alguém que trabalha com orixás, com umbanda, com candomblé, né, e no seu setor de trabalho ele lhe dá e diz que aquela maçã foi ofertada num trabalho de umbanda e candomblé, e você sabe que um outro irmão que está com você no trabalho não pega e tem medo disso. Então, você sabe que você pegando a maçã, né, abençoando, rezando sobre a maçã, pedindo a bênção de Deus, o Senhor abençoa aquele alimento e você pode comer tranquilamente. Mas se isso é causa de escândalo para o seu irmão, e seu irmão vê isso como um problema, então você não deve pegar, porque São Paulo diz: o que importa não é o seu conhecimento, o que importa é a caridade
e o respeito com a consciência do irmão. Então, todo o capítulo 8, São Paulo vai tratar justamente disso. Aquela problemática que havia em Corinto sobre a carne aos ídolos, né? E aí no capítulo 9 ele vai dar o exemplo, ele diz, de liberdade, né? Porque ele vai dizer: eis porque se um alimento é ocasião de queda para o meu irmão, para sempre deixarei de comer a carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Né? E depois ele, no capítulo 9, ele vai mostrar que a liberdade dele como apóstolo. Né? Porque o que importa é a caridade com o irmão. Ele vai dizer, veja, no início do capítulo 9, não sou, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois, vós, coríntios, não sois minha obra no Senhor? Veja, ainda que para outros eu não seja apóstolo, porque a autoridade de São Paulo era questionada também em Corinto, para vós ao menos o sou, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Então São Paulo mostra que a liberdade, ele tem autoridade de comer aquela carne, mas pela consciência, né, da fragilidade do irmão, São Paulo não comia. Então isso serve de modelo e exemplo para nós, meus irmãos, de tratarmos, né, termos cuidado com a consciência, né, o bom testemunho. Nós não devemos somente ser, né, ter um comportamento diante de Deus direito, mas devemos parecer não só diante de Deus, mas diante dos irmãos também, né? Ser direitos diante dos irmãos. Testemunhar Jesus também diante dos irmãos. Ter essa delicadeza, né? Não causar escândalos. Então, na igreja eu não falo palavrão, mas na minha repartição eu fico falando palavrão à vontade. Aí, às vezes, um irmão vê, né, e fica escandalizado, mas um cristão, né, na igreja não fala, mas chega aqui no trabalho fala tanto palavrão. Então veja, o bom testemunho. Às vezes os irmãos se escandalizam com o mau testemunho de tantos irmãos. No capítulo 10, São Paulo vai tratar a respeito agora, né, o ponto de vista da prudência e das lições do passado de Israel. Ele diz: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram sob a nuvem. Todos atravessaram o mar, e a nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Né? E São Paulo vai mostrar que uma coisa muito interessante, né? Que Jesus era aquela rocha que dava de beber aos israelitas. Né? Uma coisa muito interessante na Escritura, a chamada tipologia bíblica. O que é isso? É que aquelas imagens do Antigo Testamento eram tipos, quer dizer, era o tipo, era uma imagem, uma prefiguração de Jesus. Né? O cordeiro que era levado em sacrifício, imagem de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E aquela rocha que dava de beber no deserto, né? Porque muitos caíram mortos no deserto. Né? E Jesus era, aquela rocha era a imagem, prefiguração daquela água que sairia do lado aberto do Cristo Jesus, né? Como vai dizer aquele hino que cantamos na Páscoa: vi a água saindo do templo, tirada da Escritura, né? Do livro do profeta Ezequiel. A água que sai do lado do Cristo, o sacramento do batismo, que nos dá a vida eterna. E no capítulo 11, né, São Paulo agora vai cuidar sobre a boa ordem na Assembleia, né? Sobre o véu das mulheres, sobre a ceia do Senhor. Sobre o véu das mulheres, no capítulo 11, ele mostra que as mulheres não deviam usar véu. E essa história de usar véu, não usar véu, hoje pode-se usar se quiser, ou se não quiser usar, não use. Né? Não é obrigatório. Antigamente muitas mulheres usavam, quase como que obrigatório para a igreja as mulheres usarem véu. Isso não tem mais hoje. Né? As mulheres que usam véu se consagram a Nossa Senhora e usam véu, podem usar, né? Não tem problema nenhum, é bonito, é modesto. Né? Se não quiser usar, também não tem problema. Né? Mas que, como disse no início da carta, que não haja partidos e divisões. Porque hoje sabemos que há rixas a respeito de uso de véu
e de uso de não véu, né? Usar ou não usar o véu. Até isso hoje na igreja tem. Então São Paulo mostra que era um hábito, né, daquele tempo, mas como o tema é a caridade, não se deve, né, pressionar os irmãos a algo. O que importa é o amor. Lembremos que a consciência do irmão é muito importante. Foi porque por ela nosso Senhor deu a vida, né? Sobre a ceia do Senhor, no mesmo capítulo 11, São Paulo vai mostrar que havia problemas de irmãos, né, que chegavam, comiam tudo, deixavam outros com fome. Era aquela desavença na ceia do Senhor. Ele mesmo vai mostrar que muitas vezes, né, ele ouve falar que há essas, como que desavenças na comunidade justamente na ceia do Senhor. E um testemunho bonito, né, nesse capítulo é que São Paulo vai falar do mesmo modo como foi narrado, né, sobre a Eucaristia, na narração da instituição da Eucaristia. Outra frase também muito bonita que ele diz: isto é o meu corpo que é para vós, fazei isto em memória de mim. Ele faz mostra essa comunhão que existia dos apóstolos e ele aprendeu da igreja. No capítulo 12, ele vai falar sobre a manifestação do Espírito Santo na comunidade, né? Os dons, os vários dons e carismas e a superioridade do carisma do amor do capítulo 13. Porque aqui no capítulo 12 vai falar que somos todos, né, muitos membros, vários membros, mas um só corpo. E é aquela, né, onde o amor supera tudo. É aí que entra o hino do capítulo 13, o longo hino do capítulo 13. Do capítulo 14, né, o grande hino sobre o amor. E no capítulo 14, a superioridade do dom da profecia sobre o dom das línguas, né? E a boa ordem na Assembleia para que haja comunhão dos irmãos na Assembleia. Então esse é um apanhado geral até o capítulo 14. No último encontro trataremos do capítulo 15, né, e fechamos com a conclusão do capítulo 16. Ficando como um ensinamento, irmãos, que né, do capítulo 7 até aqui o 14, mostra uma coisa interessante. O amor é o dom mais elevado da comunidade. O amor deve ser aquele bem precioso que cada irmão, cada cristão deve guardar no coração. Tanto a Deus, o amor ágape, né? Tanto a Deus como aos irmãos. E é isso que faz a santidade. Amor a Deus e amor aos irmãos. Que possamos aprender do apóstolo, né, esses grandes ensinamentos. Leiam a carta com mais calma, né, porque aqui nos podcasts é muito rápido, as meditações são breves, né, mas é de uma riqueza muito bonita ver como o apóstolo vivia os conflitos, né, as grandes provações e consolações na igreja primitiva. Que São Paulo interceda por nós e que São Paulo possa conseguir, da parte de Deus, a nossa conversão, a nossa santificação pelas suas orações. A Cristo Jesus, a honra, a glória, o louvor e o poder, por todos os séculos dos séculos. Amém.